Boa noite, queridos companheiros. Sejam todos muito bem-vindos. Neste domingo, pela segunda vez, o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno está-se a realizar ao domingo, por necessidade de várias, em termos de disponibilidade e em termos de recursos nossos. Portanto, aqui estamos nós, hoje domingo, dia 17 de março, para fazermos e realizarmos o nosso estudo sobre o livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E nós lembramos que estamos no capítulo 5º do livro O Céu e o Inferno, no item 10, que vai ser estudado hoje, e na semana passada nós estudamos o item 9, intitulado Inferno Pagão. E nós vamos dar continuidade a este estudo. Nós, na semana passada, referimos que este capítulo quinto, na primeira parte do capítulo 5º, Inferno Pagão, tinha dois itens somente, o 9 e o 10. E, portanto, nós hoje vamos refletir sobre o item 10. Mas antes de irmos para este estudo e esta reflexão, como já vai sendo hábito, eu convido a todos que assim o queiram, para uma pequena prece, uma meditação, uma elevação de consciência, como cada um quiser intitular e se sentir melhor. Para nós é uma questão de elevação da nossa consciência em termos energéticos, em termos vibracionais, para assim nos dispormos a receber as intuições e as informações que melhor nos orientarem para a interpretação deste mesmo estudo, pedindo sempre o apoio dos nossos mentores e guias que nos orientam e que nos amparam nesta caminhada. Assim, eu convido a todos que queiram fechar os seus olhos para melhor refletirmos e interiorizarmos todas estas questões, respirar profundamente. Amado Mestre Jesus, de luz, de paz e de bondade, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para em Teu nome refletirmos sobre as verdades maiores, as verdades universais que nos deixaste, as leis universais que nos deixaste, aquelas que nos regem a todos, encarnados e desencarnados, espíritas ou não. É a lei universal e a lei geral. Sim, refletimos sobre elas para que melhor possamos aprender, para que melhor possamos entender o nosso maior propósito aqui, o que viemos aqui fazer e para onde vamos de seguida. E te pedimos que fiques connosco, hoje e sempre, e que assim seja. Queridos companheiros, eu outro dia lia no livro Consciência Espírita, de Alírio de Cerqueira Filho, uma frase que me deixou pensar e que hoje, agora na prece, me veio novamente à mente. Nós no Espiritismo, ou nesta filosofia espírita, ou filosofia dos espíritos, há várias abordagens, mas há normalmente dois grandes caminhos. É a reflexão sobre as leis universais, que nos vai ensinando, orientando e preparando para os diferentes embates da vida, e é a dedicação e o trabalho na ação direta ao bem. E estas duas grandes abordagens dividem normalmente os centros espíritas ou as casas espíritas. Muitos integram-nas e têm os estudos e têm os trabalhos, muitos só têm estudos, outros só têm trabalhos. Nós aqui no online estamos nos estudos, não é? E eu ao ler esta frase queria fazer de facto aqui esta reflexão. Há estas duas grandes preocupações, sim. A nossa é entendermos, aqui no online, entendermos como o que estamos aqui a fazer e para onde vamos. No fundo, é refletir sobre as leis universais, ter o conhecimento de quais são, entendê-las, sem limites,
sem demagogias, e sem separações. Elas são leis universais para todos, independente das filosofias de vida, independente das religiões, independente dos diferentes planos onde nós nos estamos a gerir. Nós aqui estamos na crosta, não é? E é um umbral, ainda está na zona umbralina, de acordo com a escala espírita que está expressa no livro dos espíritos, e portanto nós ainda estamos aqui. Oi, perdão. Então, nós ainda, é uma para tudo, nós ainda estamos aqui na crosta, portanto, nós ainda temos muito que aprender em termos do entendimento dessas leis, o porquê e o para quê. E por isso também estamos a refletir sobre um dos livros mais importantes de Allan Kardec, que é o livro O Céu e o Inferno ou Justiça Divina, para que possamos entender que a grande lei da causa e efeito, para começar, não é? Toda a causa tem um efeito, e que em termos maiores esses efeitos são sentidos para além desta encarnação. No fundo, nós aqui temos o espírito sente-se como que preso dentro de um corpo material, que é o nosso corpo físico. Após a morte, há essa libertação. Fazendo aqui e é nessa libertação que todo o resto de importante se passa, porque é na não matéria densa, como temos agora, que está a grande vida do espírito, não é? Aqui o espírito está numa escola, e utiliza-se deste veículo físico para que possa aqui funcionar na matéria, no planeta, neste caso planeta Terra, e outros estarão noutros planetas a funcionar da mesma forma. As leis são universais. Eu friso muito isto hoje, não só para que nós consigamos entender melhor o que agora vamos estudar a seguir, mas em termos de dimensão, não é? Mas também para responder a algumas questões que às vezes me chegam, do porquê do estudo do livro do Céu e do Inferno. E o porquê é isto? O porquê está aqui explicado, não só porque é um dos livros mais importantes do Pentateuco Espírita, de Allan Kardec, como é aquele que nos vai abrir, em termos conscienciais, vai nos abrir a capacidade de entendimento dos porquês e dos para ondes. E para isso nós vamos socorrendo sempre dos livros de suporte, sempre que é necessário, e hoje não faremos diferente. O homem desde sempre que se entende como homem, há muitos milhares de anos, e mais efetivamente desde a vinda do Cristo, que veio aqui de facto criar uma marca, não só uma marca cronológica que divide a forma de contar o tempo de antes de Cristo e depois de Cristo, mas uma marca real energética. E todos somos energia, tudo é energia. Portanto, eu falo muito em energia para descomplicar todo o processo, não é? O processo de terminologia, porque a terminologia muitas vezes as palavras dividem. A energia é para todos, somos todos, e por isso eu uso tanta vez a palavra energia. Portanto, Cristo veio promover essa mudança energética no planeta Terra. Teve muitos avatares, muitos espíritos de luz que vieram antes dele para preparar as consciências da humanidade e preparar, harmonizar a consciência do planeta Terra. E a vinda dele veio de facto fazer essa grande marcação, essa grande divisão entre o antes e o depois de Cristo, que equivale a dizer entre a época mais sombria e a época das luzes, ou seja, a época em que a luz começa a fazer-se mais efetivamente por consciência dos que aqui habitam, por interseção direta dos ensinamentos e práticas que ele nos veio ensinar. Mas isto para dizer que sempre a humanidade se preocupou em o que é que acontece à alma depois da morte. A alma, enquanto encarnado, espírito, depois de já não ter matéria.
E este livro reflete exatamente sobre isso. E justiça divina, segundo o Espiritismo, para que nós consigamos entender que a justiça maior tem de facto a ver com a quebra de entendimento destas leis universais, tem a ver com a nossa escolha e a nossa vontade. Mas isso também, para que nós possamos escolher bem, temos que estar educados para a morte, como dizia Herculano Pires no seu livro. Temos que entender o que é a morte. Muitos autores falaram sobre a morte, Leon Diniz falou sobre a morte, Herculano Pires falou sobre a morte, Hermínio Miranda também, de várias formas. Chico Xavier falou imenso sobre a morte, há imensos livros sobre isso, e a manifestação dos espíritos também. E o objetivo é este, é descomplicar o processo da transição da alma, do desapegar da alma, do morrer do físico, da matéria e a libertação, digamos assim, da própria alma para continuar a sua caminhada de regresso a casa. A justiça ou não justiça tem a ver exatamente com o processo que nós mesmos, enquanto espíritos livres ainda em aprendizagem, ainda numa escola, vamos decidindo o que queremos e não queremos fazer pelo nosso livre-arbítrio, pela imposição da nossa vontade perante as ações diárias ou não ações diárias eh, tendo, não é? Que vamos tendo. Hoje, no capítulo 5º, item 10, a Allan Kardec, ou a espiritualidade por ele, traz-nos exatamente uma dessas situações e um desses casos. Nós no capítulo 9, acabámos aqui, ele era no item 9, perdão, capítulo 5, item 9, o da semana passada, ele era muito pequenino e apresentou-nos aqui o livro Aventuras de Telêmaco. É um livro que foi escrito por Fenelon, e Fenelon foi um dos espíritos, como eu referi na semana passada, que integrou a Play dos Espíritos da Verdade, que se comunicaram a Allan Kardec. E aqui no item 10, Allan Kardec começa por descrever uma das partes exatamente desse livro de Fenelon, onde é descrito o inferno pagão, e onde tem todos ou grande parte dos deuses da antiguidade a agirem aqui e a contarem um episódio de passagem de Nabal-Farzan, que foi um imponente rei da Babilónia. E, portanto, nós temos aqui oito páginas a descreverem a descreverem estes diálogos entre eles, no episódio deste imponente rei Nabal-Farzan, e eu não vou aqui ler estas 8 páginas. É um caso real muito interessante, real no sentido do livro de Fenelon, mas fica demasiado longo e não dá para eu cortar a meio. Porque não dá para estarmos aqui a estar metade hoje e metade na semana seguinte. O que eu sugiro aqui é que vocês leiam. Leiam porque é muito interessante, vai reportar exatamente com as figuras da mitologia grega ou romana, ou a analogia entre as duas, todo o processo de vida após a morte deste imponente rei da Babilónia, que foi Nabal-Farzan, quando se viu no mundo espiritual. E viu-se no mundo espiritual de uma forma um pouco complicada, porque se viu num umbral mais profundo que a crosta da Terra, obviamente. Portanto, viu-se num mundo complicado, que aqui Allan Kardec chama o inferno pagão. Eu vou só ler o último parágrafo deste item 10, onde termina, são as reflexões já de Fenelon, neste caso Telêmaco,
e depois vou fazer um comentário com base no livro de Chico Xavier, intitulado Vinha de Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E termina assim este item 10. Dizendo Fénelon. Porém, o que mais entristeceu Telêmaco foi ver neste abismo de trevas e de sofrimentos um grande número de reis que, tendo passado na terra por reis muito bons, tinham sido condenados às penas do Tártaro. Tártaro, na mitologia grega, é a designação de umbral profundo, abismo, ou inferno, por se deixarem governar por homens maus e ardilosos. Portanto, por melhor que fossem os reis, e neste caso recordo novamente, estamos a falar de Nabofarzã, um imponente rei da Babilónia, ele tinha à sua volta homens maus a influenciarem, conselheiros, que ele ouvia e que só tinham como objetivo o seu próprio bem, os seus objetivos de vida, e não pensavam no rei em si, nem pensavam, não tinham consciência, ou se tinham, não sabiam demonstrar, não é? Que um rei representa e guia um povo, assim como um governante hoje tem como responsabilidade maior guiar um povo, gerir um povo, não é? E que muitas vezes, tal como Narbal Fazan, também hoje os governantes esquecem que estão a governar um povo, não estão a governar a eles próprios, e que também eles são mal aconselhados pelos seus conselheiros, que também eles só pensam neles próprios, tal como acontecia aqui no livro de Fénelon, no livro As Aventuras de Telêmaco, perdão, acontecia exatamente o mesmo. E, portanto, aqui o comentário é: por reis muito bons que tinham sido condenados às penas do Tártaro por se deixarem governar por homens maus e ardilosos. Eram punidos pelos males que haviam deixado de fazer, como a sua autoridade. Punidos pelos atos que haviam deixado de fazer com a sua autoridade. Além disso, a maioria desses reis não tinha sido nem boa nem má. Tão grande fora a sua fraqueza. Eles nunca temeram por não conhecer a verdade, nunca sentiram o gosto da virtude, nem puseram o seu prazer na prática do bem. E aqui vimos que, e esta para mim é grande reflexão, ou grande lição aqui do item 10 do capítulo 5º, é que muitos, e é o exemplo prático que Allan Kardec nos traz, que muitos, sendo bons, se deixam influenciar pelos ardilosos e pelos maus. E que se deixam influenciar porque nunca, e aqui Allan Kardec diz, eles nunca temeram por não conhecer a verdade. Portanto, há aqui uma soberba muito grande. Eles entendiam que conheciam toda a verdade, eles estavam cheios deles próprios e, portanto, nunca puseram em questão que alguma coisa podia não estar bem, não é? Nem nunca sentiram o gosto da virtude, nem puseram o seu prazer na prática do bem. Portanto, eles acabam no abismo, e tem aqui toda a descrição e a argumentação entre Telêmaco e Narbal-Farzan, envolvendo os outros deuses da mitologia grega e romana, numa argumentação das reais falhas, digamos assim, ou não consciências do próprio imponente rei, que incrédulo pergunta: mas eu não fiz o mal, porquê que eu estou nesta condição? E leva-nos a refletir não só na questão que aqui Allan Kardec nos apresenta, que é o quadro do inferno pagão, muito semelhante ao que nós conhecemos pela espiritualidade dos abismos, dos umbrais profundos,
com a exceção de que este quadro no sentido deste cenário, desta história que Fenelon conta, estar reportada à época pagã, no sentido da época da mitologia grega e romana, e, portanto, ter como papéis principais os deuses dessas mitologias no diálogo que fazem com este imponente rei, através de Telêmaco. Leva-nos a pensar também nos dias de hoje e nas consequências, e leva-nos a pensar em nós mesmos, que muitas vezes nós não fazemos o mal, mas não fazemos o bem. Muitas vezes nós não pensamos um bocadinho maior, não pensamos um bocadinho nas situações que poderiam acontecer se nós agíssemos de outra maneira. E agora, muito rapidamente, vou complementar, para acabarmos aqui com um bocadinho, uma vibração um bocadinho mais bonita, pelo Espírito Emmanuel, do livro Vinha de Luz, o capítulo 120, que se intitula Herdeiros. E é uma leitura muito bonita que nos lembra que todos nós somos herdeiros de nós mesmos, não só herdeiros dos nossos passados e das nossas vidas pretéritas, somos herdeiros da própria fonte criadora. Temos essa imensa responsabilidade de ser herdeiros da própria fonte criadora, porque somos centelhas divinas, portanto, nós somos, em essência, deuses. E somos responsáveis em termos dessas leis morais, dessas leis universais na construção do bem em nós e do bem no mundo que está à nossa volta. O capítulo 120, Herdeiros, começa com uma frase da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, que diz: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, por intermédio dos seus expositores, relegam o homem à esfera da miserabilidade absoluta. Pupilos, tribunas, praças, púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, refere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. É que o Pai é a nossa fonte criadora, não é? Como nos diz Allan Kardec. E somos co-herdeiros de Jesus, nosso irmão maior, portanto, temos esta imensa responsabilidade. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da Terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que levamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. Um imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredora da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia,
os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ver com o Pai os tutores de nós mesmos. É esta escola dos princípios e dos ensinamentos universais que aqui nos fala Allan Kardec, que nós estamos a ligar exatamente ao céu e ao inferno. É desmontar e desarticular esta primeira parte de que muitas escolas religiosas, até eu diria muitos centros espíritas, não é? Acabam por relegar o homem à esfera da miserabilidade absoluta, das tremendas acusações, de réus eternos, enfim. Mas nós estamos aqui numa escola de sabedoria universal, como refere Emmanuel, e nós somos seres de luz, e portanto nós temos que ter fé em nós mesmos, uma fé sublime que nos eleve ao alto, como aqui Emmanuel nos diz, para que a humanidade não menospreze a esperança. Não nos esqueçamos que a instigação ao medo é complicada, porque o medo é uma vibração muito baixa e é o alimento dos nossos irmãos das sombras. Não nos esqueçamos disto, que tenhamos sempre um alerta dentro de nós mesmos quando algo, alguma coisa, muda a nossa vibração e nos sentimos pequeninos, ou nos sentimos com medo, ou nos sentimos inferiores. Mas ao pararmos, porque algo não está certo, algo não está coadunante com a nossa vibração essencial, que é a nossa centelha divina. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para crescer. E como nos diz aqui Emmanuel, esqueçamos o desperdício de energia. Não vale a pena desperdiçarmos tanta energia com vibrações tão baixas. Nós somos luz. É a mesma coisa que dizer que nós somos amor. Porque o nosso princípio criador é o amor absoluto, a que chamamos Deus. E, portanto, nós somos filhos e herdeiros dessa energia maravilhosa que é a energia do amor. Tenhamos fé em nós, tenhamos capacidade e vontade decisória de estudar e aprender esta sabedoria universal para que entendamos os nossos propósitos maiores e não nos deixemos envolver por esta energia densa que vigora no planeta Terra desde sempre, umas vezes mais, outras vezes menos, e que nestes momentos está confusa porque nós estamos a fazer uma transição para um mundo de regeneração, onde a energia densa não tem lugar com a mesma intensidade que tem neste momento. Portanto, a nossa transição, como sabemos, está a ser gradual, não é? No mundo de regeneração, ela ainda existe, esta densidade, este peso energético, mas aos poucos vai desaparecendo. E nós estamos nos fins deste processo transitório. Nós estamos a transitar para uma vibração onde a Terra já vibra em luz maior, não é? E, portanto, já não há lugar para esta densidade. E porquê a confusão? Porque quem tem o poder desta densidade mais sombria não quer deixar de o ter e cria-se o caos, não é? Mas a luz maior, o amor maior que nós trazemos em nós é o nosso grande achote para nos iluminar o caminho de seguirmos a estrada maior do bem, a estrada da esperança e da fé, porque nós sabemos, no mais profundo de nós mesmos, que nós somos luz. E se nós somos luz, e onde existe luz, não existe sombra. Portanto, não nos esqueçamos disto. Como ele aqui nos indica, Emmanuel, nós neste momento somos crianças, adolescentes, em termos de caminhos de evolução e crescimento da alma, ou de espírito, se quiserem. Alma agora, estamos encarnados, depois somos simplesmente espíritos em liberdade, não é? Liberdade é essa que só será merecida se nós tivermos feito a nossa aprendizagem aqui,
e vamos conquistando essa liberdade aos poucos no nosso caminho evolutivo para seres perfeitos, que ainda não somos, não é? Mas agora estamos numa infância espiritual, estamos numa adolescência espiritual. Eu incentivo, aqui de Emmanuel, com que ele termine, eu também vou terminar, é que é para crescermos, para ser, como o Pai, os tutores de nós mesmos. Portanto, crescermos para sermos seres mais livres e seres que se governam a si próprios e que não são governados por nada nem por ninguém. Nós somos seres de luz, nós seguimos a luz, e estamos ao serviço, todos nós, do nosso princípio criador, da nossa fonte criadora de luz divina, a que chamamos Deus. E, portanto, não nos esqueçamos disto. Nós somos os herdeiros de Deus. Nós somos deuses em potência, centelhas divinas. Para depois, um dia mais tarde, não termos estes despertares de incredulidade na vida do espírito após a passagem da matéria, na incredulidade de não entender como, se nós somos tão bons aqui na Terra, porquê irmos para um abismo? Não é tanto o que fazemos, é mais o que deixamos de fazer, muitas vezes também, não é? Portanto, nós somos divinos porque somos centelhas divinas, temos que ter essa fé, por entendimento e estudo da sabedoria das leis maiores, sabedoria divina, universal. Nós somos seres de esperança e de paz em essência, que como crianças rebeldes e adolescentes que ainda são rebeldes também, nós temos estas dúvidas todas e deixamos-nos muitas vezes envolver por estas vibrações pesadas. Não podemos. Estamos numa altura de transição em que temos que lutar muito em nós mesmos e sozinhos pela luz que temos em nós. Que assim seja, queridos companheiros. O nosso estudo fica por aqui. Eu despeço-me até amanhã no nosso Evangelho do Lar, às 21 horas de Lisboa, de 17 horas, creio, de Brasília, e até de hoje a 8 dias. No próximo fim de semana, o estudo será também no domingo. E desejo a todos uma semana abençoada, cheia de luz, cheia de esperança e cheia de fé. Que acreditemos em nós mesmos, porque nós estamos amparados pela luz maior. E que assim seja. Uma bênçãos de luz para todos e que o nosso Pai Maior possa estar no coração de todos, com Jesus ao nosso leme, e que assim seja.